És criador de conteúdo? És um entusiasta ou apenas um particular que gosta de guardar as suas memórias daquilo que faz na sua moto, na sua bike, na sua trotinete ou a fazer ski, seja qual for a atividade que tu possas fazer, todos nós queremos guardar o melhor desses tempos que passamos. E, como todos vocês que fazem e gostam de imagem, fotografia e vídeo, todos vós já puseram um olhinho a um drone e pensaram, pá, gostava de ter um drone, mas como tudo, os drones têm leis e há toda uma burocracia para se poder então voar com os drones. Temos aqui neste caso hoje um drone abaixo dos 250 gramas, é um drone que vai simplificar um bocadinho essa tarefa, mas mesmo assim vocês vão ter que ter alguns registros, alguns cuidados. Mas estamos aqui para vos então mostrar hoje o Overair X1 Pro Max, o primeiro selfie drone câmara a filmar até 8K. Vocês vão ver que ele é muito autónomo, cabe na palma de uma mão, vocês podem metê-lo no bolso e dá para fazer então imagens incríveis e vai parecer que vocês têm toda uma equipa atrás de vocês a filmar. Por isso, a seguir à intro, vamos já falar aqui neste pequeno drone, mas com specs muito grandes. Até já! Cá estamos nós com o Overair X1 Pro Max. Este drone pode filmar até 8K. É o primeiro drone que filma até 8K. Vou-vos dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o meu DJI Air 3. Está aqui este combo no valor de 2.000 euros. Não filma a 8K. Temos aqui o Mini 4 Pro no valor aqui neste combo de 1.500 a 1.600 euros e também não grava a 8K. Este drone vem então mudar totalmente a forma como nós podemos utilizar então um drone. Muito mais autónomo, muito mais prático e sem andar com comandos atrás de nós. Pá, ele tem aqui um monte de feature que vai agradar a toda a gente, para todo o estilo, como eu já disse. Vamos lá então vos mostrar. Esta é a caixinha que vem, não vamos fazer um unboxing para não perder muito tempo. E este é o combo que me chegou naquela caixa que eu vos mostrei e este é o beacon e joystick que veio a posterior, mas isto vamos falar mais à frente. Vamos ver o que é que traz a caixa. Traz então um cabo USB-C para USB-C, traz um saquinho de transporte para vocês porem o vosso drone, traz um carregador de parede, carga rápida de 65 watts e traz um carregador duplo de baterias. Traz duas baterias e ele carrega então as duas baterias em simultâneo. O que é que eu costumo fazer? Eu normalmente tiro uma bateria, meto no drone e esta está cheia. Quando acabar esta aqui, fácil, meto a bateria novamente aqui, ponho à carga com um power bank, tiro esta e uso no drone. Quando acabar esta, praticamente esta já está carregada, mais ou menos aí uns, sei lá, 15, 20 minutos, ela quase que carrega então na totalidade. Carga rápida para as duas, com um voo estimado aqui mais ou menos de 13 minutos para cada uma. No drone, vamos pôr aqui a bateria e vamos falar do que entradas é que temos aqui. A entrada USB-C, que vocês também podem carregar a bateria diretamente por aqui, e tem entrada para cartão de memória. Ele já traz uma memória interna de sensivelmente 64 GB e pode levar um cartão até 1 TB. A nível de tamanho, opá, eu quando o recebi ainda tive uma surpresa porque ele não é mais pequeno que aquilo que eu pensava. Para vocês terem a noção, isto é um iPhone 15 Pro. Vou pôr aqui ao lado do drone, estão a ver? A diferença não é muita, por isso vocês já estão a ver, quase do tamanho de um telemóvel que a gente anda todos os dias, então, no bolso. Completamente aberto, é este o tamanho e o aspecto que temos ao drone. Eu posso-vos comparar, talvez aqui era um bocadinho injusto comparar aqui com o Air 3, mas posso-vos fazer uma comparação aqui com, então, o Mini 4 Pro, que mesmo fechado, acaba por ser quase do tamanho dele, mas é muito mais gordo, muito mais difícil para guardarmos. Não esquecer que depois a gente se abrir aqui o Mini 4 Pro e se abrirmos o Overair, então já vamos acabar por ter então uma diferença considerável. Estão a ver aqui as asas do Mini 4 Pro já passa um bocadito mais. Este é muito mais prático e muito mais versátil, mas veremos isto mais à frente. Prova de versatilidade, Overair Selfie Drone, telemóvel. Chegámos a um local, a um ponto de interesse, algo que nós queremos visitar, queremos fotografar, queremos fazer vídeo e queremos então guardar estes momentos da melhor forma para depois então podermos recordar. Aqui o teste será para ver se
compensa o timing em que a gente tem para usar o drone e o telemóvel. E o resultado final, sendo que o telemóvel vocês só conseguem fazer uma coisa de cada vez, ou foto ou vídeo, e aqui com o X1 Pro Max conseguimos fazer as duas coisas. Fazemos um vídeo curto e tiramos uma foto. Por isso, logicamente o telemóvel vai acabar sempre por ser um bocadinho mais rápido, mas vejam então, em compensação depois no final o que vamos ter a nível de imagem e de timing, pá, se uns 5 ou 10 segundos não compensa ter isto. Por isso, eu e a Mary vamos fazer aqui este tete-a-tete, sacar aqui ela o telemóvel e eu o drone e vamos ver quem é que se desenrasca melhor e quem é que tem melhores resultados. Vou ser eu. Por isso, vamos lá. 1, 2, 3. 3 meters. Zoom out. Neste caso o drone já está a fixar e eu pus-lo a 3 metros e agora vou estar aqui para a foto. Pronto, a Mary tirou a foto e agora fazem um videozinho da mesma forma. Agora vai mudar aqui para vídeo e vamos fazer um pequeno reels, a apanharmos o cenário, entretanto o drone já chegou e está feito. Por isso, o que a gente conseguiu assim logo à primeira sem ver os resultados? Basicamente a mesma coisa, tirarmos uma foto, fazermos um vídeo, demorámos a mesma coisa com o drone e com o telemóvel. Agora aqui vou-vos deixar os resultados para vocês verem então a diferença. Siga. Breve introdução aqui à app da Over. Ora bem, vamos lá. Over X1. Vamos carregar aqui na app. O primeiro quadro que vos aparece é logo a comunidade. Tem muita gente que vai postando os seus vídeos, vocês podem tirar ideias e também participar. Mas o que nós queremos é aqui ir onde diz Over. Over got it. Vai-nos aparecer então aqui os settings. Temos o Over Album, que é para onde vai então tudo aquilo que vocês filmam, vai aqui para o Over Album e vocês aqui vão aceder através de uma ligação Wi-Fi que ele próprio vai criar e depois, dependentemente de se o drone está mais afastado ou não, vai demorar mais um bocado ou menos um bocado. Aqui, então, ele mostra-nos aqui tudo o que vocês têm, estão a ver? Todas as gravações. Eu, se carregar aqui, posso ver aqui um preview, que ele parece que está a andar rápido, mas é o preview para eu ver mais ou menos como é que ficou, e se quiser é só carregar no export e então ele vai diretamente para a minha galeria. Aqui no Over Settings dá-vos aqui então todos os modos automáticos, onde vocês podem fazer em cada modo, fazer a mudança, não é? Como podem ver aqui, a duração, o target tracking, o shooting mode, a resolução, vocês aqui podem fazer então tudo aquilo que vocês quiserem, da forma como vocês acharem melhor para as vossas gravações. Mais em baixo temos aqui o ND Filter Optimization, vocês carregarem aqui, ele vai-vos dar a opção, caso vocês comprem os filtros e usarem, ele automaticamente vai ajustar a imagem para o filtro que vocês estiverem a dizer que estão a usar. Sound Recording, o que é isto? Ele vai gravar o som. Neste momento, o som que vocês estão a ouvir está a sair aqui do telemóvel, da própria app, a qual ele depois faz a junção e elimina então o barulho do drone. Noise Cancellation é o barulho que vocês têm à volta quando fazem essa gravação, a minha está no normal. O Watermark aqui é caso vocês queiram o logo da Over nas vossas filmagens. A Imaging Optimization é o Landscape ou Face, vocês é que decidem no modo que vão fazer, se querem que ele vos se foque na cara ou na paisagem. Isso depois vai depender daquilo que vocês estão a filmar. Aqui o Store Management é, então temos o SD card, eu tenho um SD card de 64 GB instalado, ele já tem 64 GB de memória interna por ele, o que é ótimo, vocês não precisam de mais nada e podem expandi-lo até 1 TB, mas pá, nem precisam, 64 GB é mais que suficiente. Mais, o que é que temos aqui? Os Voice Settings, MU Calibration, Language e por aí fora, aqui não temos muito mais para mexer. Vamos aqui aos Flight Modes, aqui está-vos a dar os modos, vocês podem ver, para vocês aprenderem ou então ficarem a saber o que é que faz cada modo. Por exemplo, aqui o Falling, se a gente carregar no Take a Look, vocês vão ver que ele vai-vos mostrar como é que é feito esse próprio modo. Vocês a partir daqui conseguem então ter umas aulinhas, como é que costumo dizer, de todos os modos, o que é que eles vão fazer e depois experimentar vocês esses modos. Vamos falar então nos seus modos, começando então pelo Over. O Over, como vocês podem ver aí nas imagens que estão a correr, vocês podem ter o drone estacionado ou estacionário à vossa frente, atrás de vocês, onde vocês quiserem, e então ele vai vos seguir para todo o lado, mas sempre no mesmo lugar. Mas vocês também podem alterar isso, tirando o Subject Tracking,
vocês podem passar e ele vai ficar fixo, não tendo ninguém, vocês escolhem, ou ele faz o track a vocês, ou fica estacionário. Verdade seja dita, pá, vocês depois podem adaptar como quiserem. O over é isso que faz. O zoom out é quando o drone, por exemplo, nós estaríamos aqui, como vocês estão a ver na imagem, o drone vai andando para trás e vai mostrando tudo aquilo que vocês estão a ver, uma paisagem, uma pintura, seja o que for, e vocês também podem usar o subject tracking ou não. Quer dizer que se vocês o fixarem para vocês, ele vai estar sempre na vossa mira. Eu às vezes, para criar uns efeitos mais engraçados, retiro o subject tracking e eu estou a sair ou entrar na cena e ele está a afastar e fica muito mais cinematográfico, muito mais giro. Mais a seguir temos o Orbit. O Orbit, como o nome diz, ele vai rodar à vossa volta e também podem meter o target tracking ou não. Isto é quase todos os modos, dá para você isso. Escolher se o drone vai andar à vossa volta ou se vai andar só à volta, entendem? Pois vocês têm aqui inúmeras formas de inventar e fazer coisas muito fixe. Por isso já sabem, o Orbit é a rodinha. Bird Eye, o olho de pássaro, é quando então o drone levanta voo, como vocês estão a ver, e vai filmando à medida que vai levantando, e vocês podem pô-lo então a rodar de forma mais lenta ou mais rápida, como vocês quiserem. Também fica muito engraçado para se vocês quiserem mostrar algo que está no chão. Muito fixe. Mais Dolly Track. Dolly Track é quando vocês têm o drone à vossa frente e vocês vão caminhando ou andando de bike, ou seja, for, e ele vai indo de marcha atrás, e aqui é um modo fixe porque ele tem um sensor atrás que vai fazer então, vai ver e determinar se há obstáculos, e é um modozinho muito engraçado, completamente autónomo, muito fixe para vocês então fazerem uns shots muito engraçados. A seguir temos o Sky Mode. Sky Mode, eu vou tentar deixar aí uma imagem, mas eu não fiz porque eu não tenho neve, mas basicamente o drone então vai seguir o pessoal que está a fazer o ski de uma forma mais alta, ele fica um bocadinho mais alto, pá, e é brutal a imagem. Se conseguir tirar uma imagem para me mostrar, vou mostrar. Cycling Mode, eu aqui fiz Cycling Mode ou Trotinette Mode, depende, em que a configuração do drone está muito mais certa para uma bicicleta, e vocês aqui no próprio modo podem então dizer que vão andar em sítios mais apertados ou então mais à vontade, e então ele vai ficar mais sensível para poder fazer o track a vocês, pá, e ele faz bem, porque basicamente ele vai atrás de vocês e é quase, ele pensa assim, onde vocês passarem, ele passa. Logicamente tem aqui um ranco, vocês se baixam completamente, ele vai bater no ranco, mas a maior parte das vezes ele faz então o tracking à vossa talinha, à vossa cabeça, ao vosso corpo, e vai ali atrás e consegue então fazer aqui um follow muito fixe. A seguir do Cycling Mode temos o Side Track, em que o próprio drone, vocês é só escolher, por exemplo, se vocês querem que ele vos siga pelo lado, neste caso esquerdo, vocês vão levantá-lo do lado esquerdo, se quiserem que ele vos siga pelo lado direito, vocês vão levantá-lo pelo lado direito, podendo fazer então também aqui todas as configurações daquilo que eu disse, mais longe, mais perto, mais alto e mais baixo. Isto é tudo configurável. O Indoor Falling será então dentro de casa. Eu não testei muito dentro de casa, mas dá sempre para fazer alguma coisa e ele vai estar mais afinadinho por causa aqui de todos os obstáculos. Mas o que é que temos a seguir? Temos o Dolly Zoom. Fiz aí um Dolly Zoom. Pessoalmente não é algo que eu gosto muito, mas fica engraçado para um shotzinho se vocês quiserem fazer. É aquilo que ele vai fazendo com que a parte de trás vai aumentando e diminuindo e parecendo que o ambiente atrás está-vos a engolir. Fica engraçado, não é que eu gosto muito. A nível então de modos, são estes os modos automáticos que temos, o que realmente são bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase 11 modos, e depois aqui tudo vai depender, como eu digo, da vossa cabeça, da vossa imaginação, da vossa forma como vocês vão fazer esses shots, é uma infinidade, depois vai depender, é do jeito de cada um, de chegar aos locais, verem aquilo que vão filmar e tentar aproveitar esses modos de uma forma autónoma, porque vocês já sabem, vocês peguem no dronezinho, vai para o bolso, vai para onde for, super prático de andar. Sendo o primeiro drone a entregar-vos 8K com uma resolução máxima de 30 frames, vocês aqui podem então, a posterior, fazer um trabalho muito maior sobre essa imagem, fazer um crop, fazer um zoom e perder então o mínimo possível. Além disso, vocês têm um modo completamente manual. Manual quer dizer que vocês conseguem controlar com o vosso telemóvel, através da app. Vamos ter aqui uns botões
virtuais aqui no próprio ecrã e vocês vão conseguir controlar o drone e vai dar para fazer coisas engraçadas. Este drone consegue-vos entregar já pronta uma imagem na vertical. Quer dizer o quê? Se vocês estiverem então on the go, em andamento, não tiverem o vosso PC para editar ou se não quiserem editar a imagem através do telemóvel, ele já vos dá então uma imagem total na vertical, câmera lenta até 120 frames. Vou-vos deixar aí um pequeno exemplo para vocês então poderem ver as coisas engraçadas que dá para fazer com essa mesma câmera lenta. Vamos lá então, Over X1 Pro Max, pensamentos finais. Pequeno, leve, compacto e sem complicações. Cabe perfeitamente no bolso, vocês metem no bolso do casaco, chegam a qualquer lado, tiram, abre, escolhe o modo, faz o modo, arranca, vai embora. Vantagens? Muitas. Porquê? Sabem aquela malta que fica indignado quando vê um drone? Com este drone eles nem vão ter tempo. Quando a indignação começar a bater, vocês já fugiram, já vazaram e eles ficam a olhar para o lado. Mesmo assim, não se esqueçam das licenças, do registro e essas coisas todas e voar com moderação e saber aquilo que estão a fazer. Este drone eu já andava de olho há bastante tempo nele, mesmo antes de ser contactado pela Over para fazer o teste, e ainda ontem estava a dizer à Mary que se hoje tivesse que mandar o drone novamente para a Over, eu iria comprar um para mim. Pá, porque se eu já andava na dúvida se comprava, depois de o testar, então dissiparam todas as dúvidas, pá, e é um drone que me vai fazer muito jeito. Não, por exemplo, para os meus passeios flash, não para os trabalhos de drones que eu faço, não para os mapeamentos, não, isso não serve. Mas, por exemplo, vai servir perfeitamente para quando eu ando com as bikes, vai servir perfeitamente quando andar a fazer off-road. É muito mais simples eu em off-road parar, lançar este drone, seguir, apanhar, meter no bolso e seguir, do que estar, mesmo com o Mini 4 Pro, que tem que ligar comando, ligar drone, lançar, configurar, opa, um gajo perde ali imenso tempo. Com este é muito mais simples. Por isso, vai dar muito jeito e ele apresenta-vos então uma imagem então, de uma qualidade, pá, muito boa. Já sabem, podem gravar até 8K e eu normalmente 4K 50 é aquilo que eu uso e penso que está muito fixe. Logicamente, eu acabo por dar ali um tonezinho à imagem, mas vocês conseguem sacar diretamente do drone boas imagens, mesmo para as redes sociais, podem filmar na vertical, sem qualquer tipo de stress. Pá, aplicam logo, não aplicam os 4K, mas acho que é os 2 ou 3K, por isso, tranquilo, vocês vão poder fazer tudo com este drone. É caro? Opa, é um bocadito. Este combo que eu tenho aqui está mais ou menos, acho que nos 1300 euros, porque atrás-nos também então aqui o beacon. Vou tirar aqui o beacon. O beacon será um vídeo será outro vídeo. Estão a ver aqui o beacon com os comandos do joystick. Será para outro vídeo, porque há aqui coisas interessantes que eu acho que devia fazer um vídeo só para o beacon e a sua utilização, porque senão eu não ia demonstrar tudo o que aquilo faz, todas as vantagens, porque senão ia ficar um vídeo muito longo só nesta apresentação. Por isso, nesta apresentação, mostramos o drone, mostramos os modos, mostramos a app e a partir daqui é só vocês darem então aso à vossa imaginação e pá, investir aqui um bocadito, mas eu acho que qualquer criador de conteúdo vai estar bem servido com este drone. Seja andar de bike, trotinete, moto ou afins, ou então para andar a pé. Chegam a qualquer lado, mandam este drone, conseguem fazer imagens espetaculares. Por isso, malta, aconselho aqui o dronezinho, vocês já sabem, tem aí o link na descrição se vocês quiserem ir lá checar e comprar. Por isso o próximo vídeo será sobre o beacon e toda a sua utilidade e vocês vão gostar. Um grande abraço, até o próximo vídeo.